Me decepcionei com a mentalidade que anda pelas cabeças por aí. Ninguém admite suas fraquezas, ninguém reclama de nada. Todo mundo crendo na lei da atração. Se fingirem que são felizes, serão felizes. Acho que minha geração foi a última a gostar de uma conversa boa e sincera. Esta nova mania de constantemente ser positivo é muito chata. Comecei a sentir falta das coisas verdadeiras e de coisas simples como a leitura, o meu violão, o silêncio. Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente tem mais um vlog de leitura. E o livro que eu vou estar lendo dessa vez é A Procura de Theo, da Teresa Guimarães. E é mais um livro que foi indicado pela Karine, do Além de Páginas, que eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. E eu vou ler aqui com vocês durante esse período e trazer, o que eu tô achando da leitura, minha experiência com o livro, minha experiência com o autor e o que eu achei no final das contas. Eu costumo não me apegar muitas sinopses pra me ter a experiência por completo, mas enfim. Vale lembrar também que, fora os vlogs de leitura aqui do canal, eu também sempre trago 5 motivos, quotes, resenha e outros conteúdos mais voltados para o Instagram, lá no meu Instagram, que o link também vai estar aqui na descrição, então não esqueçam de ir lá conferir também. Nos vemos no próximo update. E me digam se vocês gostam mais que eu leia a sinopse antes de começar o vlog, ou se vocês acham desnecessário, porque, não sei, gente, geralmente eu falava assim, que eu entendia que era o livro, ou o que eu lembrava que era o livro, só que não sei se vocês preferem ouvir o que de fato se trata do livro, ou só o que eu me lembro, então deixem aí nos comentários o que vocês acham. Lembrando também que, como sempre, o link para vocês adquirirem o livro vai estar na descrição também. E esse livro também está no Kindle Unlimited, então se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele de graça. Eu cheguei na página 87 de A Procura de Theo. Até agora me surpreendeu bastante, porque a última experiência que eu tive com um livro, assim, em formato de cartas, e-mails, enfim, foi Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, e eu não tinha curtido tanto. A Procura de Theo eu estou gostando bastante. Assim, eu li essas 86 páginas muito rápido, estou ansiosa para continuar lendo. E dando aqui um breve resumo do que essas 86 páginas contaram até agora, a gente começa com uma carta de uma pessoa falando que a Theo fez alguma coisa, E a gente ainda não sabe o que é. E em seguida a gente tem um e-mail da Theo para o seu psiquiatra ou psicólogo, enfim, algum terapeuta, alguma coisa do tipo, falando, sobre o que ela fez, mas ela não diz especificamente o que ela fez, mas ela dizendo que ela se arrependeu, que ela sente muito, e ela contando sobre os traumas que fizeram ela chegar nesse momento em que ela cometeu o erro. Além disso, ela conta também sobre a dificuldade dela, que ela tem déficit de atenção, aparentemente, a dificuldade dela de se concentrar, de se sentir parte de algum lugar. Enfim, a gente tem toda essa introdução em como a Theo é e como ela se sente. Pulando dessa parte com o psicólogo e psiquiatra, enfim, a gente volta para o passado, em 1970 e pouquinho, nessa década aí, anos 70 para frente. E a partir daí a gente não tem mais a narrativa da Theo, então a Theo não narra diretamente, as cartas, mas sim a avó, mãe, tios, a babá dela, enfim, todo o meio, todas as pessoas que começam a narrar as próximas cartas tem a ver com a história da Theo, indiretamente ou diretamente. E é a partir daí que o livro fica ainda melhor. Por se tratar da década de 1970, a gente tem a questão de família estrangeira chegando no Brasil, as dificuldades com que eles trabalhavam, como se comunicavam, a questão da religião deles, esse contraste, da religião deles com a religião que estava no Brasil na época, de maus tratos físicos que muitos deles sofriam anteriormente, ou até na história. E cada carta, conta esse meio da Theodora, só que com um personagem diferente, uma visão diferente, de um ponto de vista diferente, vivências diferentes. Não é algo repetitivo, não fica contando sempre a mesma coisa, só alterando o ponto de vista, não. Cada um conta a sua história no mesmo período, ou períodos semelhantes, próximos. O jeito que cada um escreve, os dialetos, cada característica de escrita
dos personagens são diferentes, não são todos os personagens com a mesma característica de escrita, que é cada personagem tem seu jeito de escrever, é algo que eu gostei bastante. É assim, você não precisa chegar até o fim da carta para saber quem tá escrevendo, pelas características você vai pegando já o jeito, né? Ah, essa daqui foi a Ana que escreveu, essa daqui foi a Sarah, enfim. Você começa a pegar os costumes de cada personagem, os seus meios de escrita. Outra coisa muito interessante é que a autora não nos entrega tudo de mão beijada, ela não nos dá a história completa dos fatos, o que faz com que a gente fique mais intrigado e mais interessado em continuar a leitura. O livro é como se fosse uma cebola com várias camadas. Cada carta que você lê, você descobre uma camada da vida daquele personagem, principalmente da Tel. Então, cada carta você descobre um pouquinho do que faz a Tel. Achei muito interessante e eu simplesmente amei isso. Como eu disse, faz você continuar querendo ler e você não querer soltar o livro. E não tem momento assim que você fica, não, depois eu leio. Não, você pega o livro e você quer ler até o fim, porque você quer descobrir o que mais aconteceu na vida do personagem, o que mais ele passou, o que vai acontecer, né? Tipo, será que ele vai se livrar disso? Será que ele vai dar bem? Será que eles vão se acertar? Enfim, gente, basicamente um monte de fofoca de família pra gente descobrir sobre a Tel. Só que, como eu disse, é construído em forma de camadas, então isso te deixa muito intrigado a saber o que vai rolar ainda. Então tem algumas partes que você fica bem comovido e vai te tocar bastante, traz bastante reflexão. E inclusive eu já comecei a encher de post-it. Em 80 páginas eu já tenho 3 post-it. Eu me segurei pra não grifar mais, porque tem muita coisa interessante. Você realmente nota que a autora fez um trabalho de pesquisa, assim, para entender o Brasil daquela época, toda essa experiência de um estrangeiro chegando no Brasil. É um livro realmente muito tocante até agora e estou ansiosa para saber o que vai acontecer e para descobrir mais qual foi esse erro que a Tel cometeu. E, enfim, depois eu trago mais updates. Eu tô mais ou menos na página 180. Já rolou muita coisa e muitas reviravoltas. Já se passaram muitos anos. Antes a gente estava se comunicando por cartas, né? Agora a gente já está se comunicando por e-mails. Se eu não me engano, a gente está no ano de 2008, 2009, mais ou menos. Até já tá na fase adulta, a gente acompanhou todo o processo dela, né? Durante a adolescência, a rebeldia dela, os questionamentos dela. Tem um plot aí que eu não posso falar, mas que faz com que ela vá em busca de si mesma, em busca de se encontrar no mundo, encontrar sua religião, em se apegar em alguma coisa, em acreditar em algo. Testa, né? Experimenta várias religiões e a gente tem um pouquinho de contato com cada uma delas. Lógico que não de maneira profunda, né? Porque senão ia ser um livro só sobre isso. Mas de uma maneira assim que dá pra gente entender mais ou menos o conceito que a autora quer passar. Também temos o desenrolar da Eva, né? Que é a madrasta da Sarah. A gente tem toda aquela questão dela contando o lado dela da história, né? Por que ela usa aquelas roupas que ela usa, por que ela se esconde tanto. Também como a chegada da Sarah foi importante para ela e para sua sanidade mental. Confesso que foi uma das partes que eu mais gostei do livro, que mais me tocou até agora, foi os capítulos que a Eva falou, ela desabafou por meio de cartas. Que no caso, a Sarah só encontra essas cartas depois que a Eva já partiu. Em paralelo a tudo isso que tá acontecendo, né? A Tel já adulta, a Eva já morreu, enfim. Temos a investigação dessa reviravolta, que eu não vou falar aqui, né? Mas a gente tem essa investigação. Essa investigação não desenrola assim e entrega tudo pra gente, não. Vem em picadinhos, em pedacinhos. Então, em uma carta aqui, a gente tem um pouquinho. E daí, depois de, sei lá, umas 20 cartas, a gente tem outra carta com mais um pedacinho, assim. Só uma pitadinha, assim, de pistas pra deixar a gente ainda mais instigado. E eu já disse, né, que esse livro é muito bom em instigar você a ler. Você começa e não quer parar mais.
E esse é outro elemento que a autora soube usar muito bem nesse caso da investigação. Vou ver se eu consigo terminar amanhã e eu vim falar com vocês, porque como eu já tô na página 180, acho que eu vou até umas 280 e depois converso com vocês. Ou eu termino e falo com vocês. Enfim. Eu terminei A Procura de Theo. E eu já tinha falado, né, pra vocês que esse livro me tocou muito e que tinha várias partes que eu tinha gostado, mas teve mais ainda. Olha o tanto de marcação que eu fiz no final das contas. Eu realmente gostei muito de A Procura de Theo. O que me surpreendeu, que eu já havia dito aqui pra vocês, mas eu não sou muito fã desse tipo de narrativa, né, de carta. Mas eu resolvi que eu ia ler porque eu gostei muito da premissa. E, gente, eu simplesmente me apaixonei. Geralmente, os outros livros de cartas que eu lia, eu não conseguia me conectar muito com os personagens. Mas a Teresa fez de um jeito que eu simplesmente me apaixonei. Aqui a gente acompanha várias gerações, né, até chegar na Theo. E como eu disse, cada carta é como se fosse a camada de cada personagem. Essa maneira de sempre deixar algo pra você descobrir mais pra frente, não dar tudo de mão dada, tudo de uma vez, sem sombra de dúvidas foi o que me fez gostar tanto desse estilo de narrativa, mesmo quando eu não gostei de outros livros parecidos. Já vou pedir desculpa que eu tô meio com alergia, mas eu queria gravar assim que eu tivesse terminado o livro pra mim não acabar esquecendo os detalhes. Então relevem que talvez eu esteja com a voz meio suave. E na página 200 e pouquinho, que é onde eu tinha parado de conversar com vocês, até o final muita coisa aconteceu. O rumo que a história tava tomando e que eu achei que ia levar foi totalmente diferente. Terminou e eu fiquei assim, gente, não acredito, fui super enganada. O começo do livro dá a entender que vai acontecer uma coisa, o meio outra, e o fim é totalmente inesperado. Tentei desvendar as coisas que as cartas iam dizendo. A primeira carta pra mim era sobre uma coisa, no final é totalmente diferente. Eu gostei muito de ser surpreendida durante a leitura, que fez esse livro ganhar mais pontinhos ainda comigo. Com certeza recomendo muito, principalmente se você quer um livro que te prenda e que te tire de uma ressaca literária e que flua muito bem, porque, como eu disse, esse livro da Teresa flui muito, muito bem. E graças a ele eu tô numa vibe muito leitora. Agora eu estou lendo demais, porque, gente, esse livro tem uma vibe tão gostosa. Não sei dizer, não tem como descrever. Apesar de ter questões como luto, preconceito e etc., a gente tem tudo isso com um ponto de vista no final mais positivo. Então, tipo, isso fez parte da minha história, foi triste, mas no fim eu tive isso. No fim, isso me levou a isso, sabe? Então, quando diz A Procura de Theo, é realmente depois do luto que ela passa, né? Lógico que aconteceu, né? Quem que morreu, enfim. Mas depois desse luto da Theo, a gente vê ela se descobrindo novamente, ela se encontrando no mundo e ela procurando, né, quem ela é de fato. E no meio dessa trajetória da Theo, conhece religiões novas, culturas novas, personagens novos, pontos de vista diferentes do que é a vida. A Theo, ela tem uma condição de vida muito boa, né? Mas a gente acompanha outros personagens que não são assim. E a gente vê esses conflitos, né? Essa diferença de classe. O dinheiro interfere na vida de cada um, né? Como algumas coisas acabam sendo mais fácil pra Theo por conta do dinheiro, mas também mostrando que o dinheiro não traz tudo que a Theo busca, né? Não traz tudo que ela desejava no momento. Foi um livro que eu aprendi muito. Todos os personagens, acho que não tem nenhum personagem que eu desgostei. Eu acho que todos os personagens consegui aprender alguma coisa com eles e eu me envolvi na história deles e eu entendi os pontos de vista que eles me trouxeram. Como eu disse, todos os personagens têm qualidades e defeitos, então eles são muito, muito bem estruturados, não são personagens jogados, sabe? Eles são muito bem escritos. Tudo tem um porquê de estar ali na história. A única parte que eu fiquei meio assim é que tava rolando uma investigação, né? Pra saber o que aconteceu aí dessa questão do luto, enfim. Pra descobrir esse misterinho que temos aí no meio do livro, que eu não vou falar o que aconteceu. Eu fiquei até o fim tentando descobrir, né, o que teria acontecido. E ela não nos contou. Eu queria saber o que aconteceu com esse personagem. Eu queria
entender porque essa situação aconteceu, mas infelizmente a gente não sabe. Aliás, quando eu tava nas últimas cartas, eu tive a impressão que talvez pudesse ter um segundo volume, mas depois não. A última carta mesmo, ela é bem fechadinha, ela fecha o livro muito bem fechado, então eu acredito que não tem o mesmo volume. Então, a única coisa mesmo que me deixou a desejar foi não saber o que aconteceu aí nesse plot twist. Não é algo que fez diferença pro restante da história, é apenas uma curiosidade que eu queria saber, assim, porque eu acabei me apegando muito aos personagens, então eu queria saber o que aconteceu com esse personagem, mas assim, não tem problema, isso não deixa a história mais fraca nem nada. Eu acredito que eu não tô esquecendo de mais nenhum ponto. O texto que eu fiz, assim, sabe, que enquanto eu vou lendo eu vou fazendo anotações pra pontuar aqui, né, pra mim não acabar esquecendo. E, gente, esse livro eu acho que foi o que teve mais anotações e mais questões pra mim levantar aqui. É um livro com muitas e muitas camadas, como eu já havia dito, e cada camada te leva a um lugar, a um sentimento, então não tem como descrever melhor A Procura de Theo do que você se encontrar no meio dos sentimentos dos personagens. Como eu disse, as primeiras cartas e as últimas cartas estão totalmente conectadas. Isso faz com que você se questione, assim, sabe? Olha onde minha imaginação me levou, olha onde a história. Com certeza, esse é um dos livros aqui, ó, que entraram nos meus melhores lidos do ano e foi uma surpresa, de verdade, porque por mais que eu tenha gostado da sinopse a primeira vez que eu li, eu não esperava que esse livro ia me cativar tanto e ficar tanto na minha cabeça. Eu terminei de ler ele ontem, né? Não terminei agora, porque eu geralmente gosto de dar um tempo antes de falar minhas considerações finais. E esse livro, assim, não saiu da minha cabeça, os personagens não saíram da minha cabeça, parece que eu estou sentindo falta deles, sabe? É como se eles fizessem parte da minha vida, como se eu, de fato, fosse parte da família deles, né? Como se eu tivesse participado da história deles. É como se eu pudesse entrar aqui no e-mail e mandar um e-mail pra Theo. Esse livro não vai cair no esquecimento tão fácil. Como eu sempre falo, depois vai ter minha resenha no Instagram também, então caso eu tenha esquecido algum ponto aqui, o vídeo e a resenha se complementam. Então, mesmo que você tenha assistido o vídeo, eu recomendo você ler a resenha também pra saber mais sobre o livro. Caso você tenha se interessado em ler o livro, eu vou deixar o link na descrição pro Kindle Unlimited, que tem o livro lá, ou também pra você comprar o livro físico, que é pelo Clube dos Autores. Gente, sério, não perca tempo, leia esse livro. Ele é muito, muito rápido de ler, muito gostosinho, porque como eu disse, é muito envolvente e cada carta tem uma pontinha ali que te deixa intrigado pro próximo. E eu acho que é isso. Espero não ter esquecido de nada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e comenta aqui se você ficou interessado no livro, se você vai ler ele. E se você for ler, me chama no Instagram pra gente conversar sobre ele enquanto você vai lendo, pra gente trocar esse papo sobre literatura que é tão gostoso de fazer. Nos vemos no próximo vídeo.